Meu amigo vascaíno, dia quente e agitado no Vasco da Gama por conta da situação da venda da Vasco SAF. Pedrinho veio a público, deu algumas declarações e simplesmente dividiu mais ainda o torcedor do Vasco. Darei minha opinião aqui sobre essa situação do Grego, o que eu acho, tá? E a gente vai falar muito aí também sobre a situação de chegada do treinador do Vasco da Gama e a situação do fornecedor de material esportivo. Perfeito? Bom, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Pessoal, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre essa situação da Nike, porque o Vasco fechou com a Nike de 2026 até 2028. A capa está se despedindo aí do gigante da colina. E o seguinte, a gente tomou conhecimento que o Vasco vai ter um aumento substancial aí no tocante a valores de material esportivo. O Vasco, que recebe hoje 600 mil anuais, isso mesmo, 600 mil reais anuais da capa, vai receber, a partir de 2026, aí, algo em torno de 26 milhões de reais. É o maior contrato da história do Vasco da Gama no tocante a fornecedor de material esportivo e o top 5 do Brasil, tá? Então, vê o engajamento, a força do Vasco da Gama aí. Mais uma fonte de receita importante. Bem, pessoal, agora a gente fala sobre a situação aqui do treinador do Vasco da Gama, perfeito? A gente vai falar aqui sobre o Renato Gaúcho. Renato que está de férias aqui no Rio de Janeiro, acaba de sair no GE. Perfeito que o Renato está com a proposta do Vasco da Gama em mãos, ele leu a proposta e tem uma reunião na próxima semana com o Pedrinho para poder fechar negócio. Perfeito? Bom, então o Renato Portaluppi, nesse momento, é o plano A aí do Vasco da Gama, conforme a gente já tinha anunciado aqui. Agora vamos para o assunto do nosso vídeo, né? O principal, que é essa situação aí do Grego. Hoje o Pedrinho veio a público, desmentiu, disse que a ECAP ainda não vendeu a parte dela para o Marinatti, tá? E eu vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Eu penso da seguinte forma aqui, torcedor do Vasco. Todo mundo sabe que existe sim negociação com o Grego. O Grego veio a público, falou numa TV inglesa que tem interesse, sim, e que negocia com o Vasco. Ele nomeou um representante aqui no Brasil. Então, essa situação que o vagabundo está falando aí, que não existe conversa com o Grego, isso é conversa fiada. Esse é um ponto. Hoje, eu acho que o Pedrinho auto se defendeu. É a minha opinião. Ele auto se defendeu. Vamos lá. O Pedrinho, ele não pode confirmar negociação nenhuma com ninguém. Ele
tem que jurar de pé junto, mesmo se for verdade, por conta da cláusula de confidencialidade. E daí existem outras situações. O Pedrinho, em algumas ocasiões, cravou certas coisas no Vasco que não aconteceu. Como, por exemplo, Pedrinho cravou que agora em dezembro começaria as obras em São Januário. Cravou que o potencial construtivo estaria vendido para as obras começarem. Não aconteceu e não existe previsão com relação ao começo das obras. Existe uma estimativa, mas não tem uma previsão. O Pedrinho, durante a campanha política dele, ano passado, ele fez uso da pessoa do seu Lamarque. Ele começou com essa história de investidor. Não foi canal de YouTube, não foi jornalista, foi o próprio Pedrinho que começou com essa situação de investidor. E ele disse no dia que ele foi eleito que ele tinha o apoio do Lamarque. E o Lamarque iria ajudar a gestão dele e coisa e tal. Não aconteceu. O Lamarque não comprou o name rights. Simplesmente não comprou a SAF do Vasco e a gente viu que era conversa fiada. Então, na minha opinião, o Pedrinho está fazendo isso para auto se proteger. Porque se der errado, eu não cravei. Além da situação lá da cláusula de confidencialidade. O que a gente não pode esquecer é o seguinte. Falei isso no vídeo da parte da manhã. Aí muitas pessoas colocaram, mas que o problema é o Pedrinho. O problema é o Pedrinho. Porque eu acho que está faltando convicção da parte dele. Convicção. Ora ele quer vender, ora ele dá demonstrações que está gostando de ficar na cadeira de presidente, lá sentado. Mas vamos lembrar aqui que há cerca de 1 mês e meio, o Banco BTG Pactual iniciou conversas com a ECAP. Isso foi confirmado dos dois lados, que o Pedrinho não sabia. E o Pedrinho simplesmente estava negociando paralelamente um empréstimo junto com o Banco BTG Pactual. Aí fica algumas pessoas mas lá, apontando. Mas que o jornalista tal, que o canal tal. Irmão, quem sai perdendo nessa situação é o Vasco da Gama. Porque se não for o Grego, outro investidor também está vendo que as coisas aqui são enroladas, que os conselheiros do Vasco não conseguem simplesmente se reunir ali para um debate de recuperação judicial ou não. Que o presidente do Vasco, infelizmente, não fala coisa por coisa. Você vê, se ele não quer vender, se não tem nada, eu acho que ao invés das pessoas ficar falando fake news ou não, tem que cobrar e botar o dedo na cara dele. Cadê o treinador? Por que o treinador ainda não foi contratado? Cadê os reforços que ainda não foi chegado? Por que os reforços ainda não chegou? Tem que cobrar o treinador, tem que cobrar reforço. Por que ainda não chegou ninguém? O campeonato já acabou a semana passada. Aí você acha que eu quero
que o Vasco, ano que vem, seja tocado por Marcelo Santana, por Pedrinho, todo esse grupo aí de amarelo, e com a possibilidade do Felipe começar como treinador o campeonato, porque se deixar na mão do Marcelo Santana, isso pode acontecer. Então, quem sai perdendo com isso não é o Laureano, não é o jornalista. Quem sai perdendo com isso é o próprio Vasco, que está perdendo uma oportunidade. E uma hora cansa, meu irmão. O cara aí está fazendo cu doce, não traz ninguém, não contrata ninguém. 2025 vai ser um ano muito difícil e ninguém cobra ele. E o que fica se discutindo é o que? Ah, fake news, não vê. Tem negociação. Mas existe essa situação aí de confidencialidade. Perfeito? Então é o seguinte, espero que tenha ficado claro. Agradeço aí pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!